Não sabeis que sois templo do Pai do céu e que o Espírito do Pai do céu habita em vós? Se alguém destruir o templo do Pai do céu, o Pai do céu o destruirá, porque o templo do Pai do céu, que sois vós, é sagrado. Olá, meus irmãos, a paz do nosso Pai, do nosso Messias, esteja com cada um de vocês que estiver assistindo este vídeo, que estiver acompanhando este vídeo, ouvindo de qualquer lugar do mundo este vídeo. Todos vocês são bem-vindos à família, são bem-vindos a assistir e acompanhar este vídeo. Bem, iniciando hoje um vídeo, estou aqui gravando diretamente da página do canal A Luz Resplandece no Facebook. Então, o link vai estar na descrição do vídeo da página que é A Luz Resplandece. É dedicada a toda a família, todos aqueles que estão com fome e sede de justiça, que estão a fim de se alimentar do pão da vida. Todos vocês são bem-vindos. Beba dessa água, todos vocês são bem-vindos. A água da vida, a palavra do nosso Pai e do nosso Messias. Bem, irmãos, o vídeo hoje eu estou iniciando do profeta Jeremias, no verso 8 ao 12. Lembrando que Jeremias é um dos 24 anciões que estão descritos no Apocalipse, que é assim que o Messias ressuscita, ele ressuscita também os 24 anciões, e a gente encontra a referência deles no livro do Apocalipse. E iniciando hoje o vídeo é Jeremias, no capítulo 8, do verso 8 ao 12, a palavra de justiça do nosso Pai diz: Como, pois, dizeis, somos sábios e a lei do Altíssimo está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei suas mulheres a outros, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Eles tratam superficialmente as feridas do meu povo e dizem, vai tudo bem, quando na verdade tudo vai mal. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabe que coisa é envergonhar-se. Por isso, vão cair como outros têm caído. Quando eu os castigar, eles vão ficar arrasados, diz o Altíssimo, o nosso Pai Todo-Poderoso. Bem, irmãos, nesse texto aqui, a gente pode analisar algumas partes da palavra do nosso Pai, que quem fala é o nosso Pai, tá? Jeremias recebeu a palavra do nosso Pai e anotou, escreveu no livro que a gente encontra nas escrituras, livro do profeta Jeremias. Bem, aqui está falando que a lei do nosso Pai, a lei do nosso Pai sempre foi os 10 mandamentos, tá? O que o Messias veio aqui resumiu o amor ao Pai sobre todas as coisas, crer nele e amor ao próximo. Então, os 10 mandamentos são a lei do nosso Pai. E aqui o nosso Pai está falando exatamente contra, tá? Os falsos profetas, os líderes religiosos, contra que sacerdote e profeta. Hoje em dia tem várias pessoas aí que se dizem profetas em suas religiões. Sacerdotes são pastores hoje em dia, pastores, padres,
São todos os líderes religiosos, sem exceção, de qualquer religião, tá? Monges, espíritas, qualquer religião, meus irmãos. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, que o nosso Pai entregou os 10 mandamentos e o que acontece é o seguinte, que quando as pessoas pesquisam a Bíblia, elas não encontram os 10 mandamentos em ordem como está, mas nós encontramos os 10 mandamentos misturados, tá? Com as centenas de leis de Moisés. Então, por isso nosso Pai está dizendo que os escribas que escreveram, aqueles que escreveram a Bíblia hoje em dia, né? Nos dias de hoje é a Bíblia, mas antigamente era a Torá, antigamente era o Pentateuco. Quem escreveu isso, com falsidade, pegou a lei, os 10 mandamentos do nosso Pai e misturou com as centenas de leis de Moisés. Então, aqui o nosso Pai já fala, tá? Sobre a falsificação das Escrituras, tá? Fala sobre adultério nas Escrituras. Um exemplo hoje é que nós temos, por exemplo, o Novo Testamento, que é a palavra do Messias e os apóstolos, que é todo o novo que está na Bíblia. Quando você pega o Novo Testamento da Bíblia, vocês vão ver que tudo ali pertence ao Messias mesmo, entendeu? Toda a palavra pertence ao Messias. Porém, os copiadores, os tradutores e os escribas, as religiões falsificaram algumas coisas, adulteraram algumas coisas. Então a gente tem 80 a 90% de verdade no Novo Testamento e 10 a 20% foi os líderes religiosos que colocaram ali, sentaram, adulteraram, e para poder confundir os irmãos. Por isso que quando nós lermos, temos que lermos através do Espírito, tá? Para não sermos confundidos. Então, meus irmãos, aqui está falando que os líderes religiosos se dão à ganância. O que é ganância? Amor às riquezas, amor ao dinheiro, amor às coisas materiais desse mundo. Então todos eles, desde aquele pastor lá que abre abre seu portão de garagem para abrir uma denominação religiosa e faz cultos ali, até o maior que está lá no Templo de Salomão em São Paulo, ou na Catedral no Rio de Janeiro, ou onde for, todos eles se dão à ganância, todos eles fazem as coisas procurando riquezas nessa terra. Algo que o nosso Pai, que o nosso Messias falou: não junteis para vocês tesouro na terra, riquezas na terra, onde a traça, a ferrugem tudo consome, onde existem ladrões para roubarem. Mas junteis as vossas riquezas, o vosso tesouro no céu, onde não enferruja, não há traça para roer, para destruir, não há ladrão para roubar. Então, que o tesouro no céu é para sempre, né? Aqui é passageiro. Isso que os irmãos têm que entender também. E o nosso Pai fala, né, que vai derrubar esses falsos pastores, esses falsos profetas, esses pastores, todos os líderes religiosos, sem exceção, padres, monges, espíritas, em muitas religiões, esses gurus, esses pais de santo, cada religião tem um líder religioso por trás. Então, nosso Pai, que os líderes religiosos que conduzem as pessoas ao engano, ao erro, à mentira. Então, nosso Pai já falou que esses daí vão cair quando no dia do castigo do nosso Pai. Qual o castigo? Que a Babilônia vai cair. Então, quem estiver lá, né, vai cair junto com a Babilônia. Não tem jeito. E aqui, meus irmãos, eu até inclusive fiz um comentário nessa passagem das Escrituras, tá? Que eu publiquei para os irmãos na página Luz Resplandece. Lembrando que eu tô gravando o vídeo, mas vocês podem deixar seus comentários aí, tá? Tanto no YouTube, quanto também quando eu for passar para a página Luz Resplandece no Instagram. Eu vou passar esses vídeos e vocês podem
deixar seus comentários, deixar suas dúvidas e deixar também aquelas coisas que vocês querem que aquelas assuntos que vocês querem que eu grave o vídeo para poder falar sobre, com a intenção de que despertar nossos irmãos, despertar nossa família que anda adormecida, como o Messias disse, né, ir atrás, como a palavra dele vai, né, na verdade, atrás das ovelhas perdidas. Ele falou, tem muitas ovelhas que não estão neste aprisco, então eles estão em vários apriscos por aí. E as ovelhas dele que estão nos apriscos, o Messias envia a palavra dele, ou seja, levanta algum dos irmãos dele, alguns dos seus discípulos, para levar essa palavra até lá. Quando as pessoas recebem a palavra, ouvem a palavra do Messias, do bom pastor, essas ovelhas, então, que estão em vários apriscos espalhados pelo mundo, elas saem dos apriscos e se unem ao único rebanho do Messias, a qual ele mesmo é o único pastor. Então deixei o comentário dessa passagem nas Escrituras de Jeremias, que as próprias Escrituras afirmam que os religiosos, os escribas, adulteraram muitas partes das Escrituras. Então, irmãos, não se conformem com o livro Bíblia que vocês têm nas mãos, porque o judaísmo adulterou muitas coisas, depois foi fundado o catolicismo, que também adulterou mais, e nos dias atuais o protestantismo evangélico maçom também estão adulterando ainda mais. Irmãos, através do nosso entendimento, conseguimos identificar muitas coisas adulteradas. E quando restauramos as Escrituras através do Espírito, conseguimos entender bem melhor e logo não ficamos confusos. Notem, meus irmãos, é necessário nascer de novo. O nosso Pai Altíssimo está indo contra as obras dos líderes religiosos, sacerdotes, escribas e nos dias atuais padres, bispos e pastores. Então, irmãos, para compreendermos e aprendermos tudo de novo, tem que ser como as crianças aprendem. Tem que sair de todas as religiões, sem exceção, de todos os templos feitos por mãos humanas. Em Apocalipse 18, verso 4, o Messias chama o povo dele para fora da grande Babilônia, a confusão, religiões. Então, meus irmãos, vou continuar aqui adiante, vou procurar com vocês mais uma passagem na página do Resplandece para poder colocar aqui no vídeo. Já vou pedindo a vocês para poder deixar o like no vídeo. Lembrando que o like no vídeo, ele ajuda no engajamento das publicações. Então, quanto mais o vídeo enganja, mais alcança. Quanto mais alcança as pessoas, mais pessoas podem alcançar o pão da vida. Às vezes um vídeo alcança uma família inteira. E com isso eu fico muito feliz quando as pessoas vão recebendo, se alimentando do pão da vida e recebendo essa palavra do bom pastor, do Pai, do Messias, e vão deixando os apriscos, as religiões e se unindo à nossa família espiritual. E assim, com certeza, a nossa família vai crescendo em conhecimento, crescendo em entendimento, crescendo com o Pai, crescendo no conhecimento no Pai e no Messias. E vou ficando muito feliz. Quem tem Facebook, meus irmãos, eu sugiro a vocês que se inscrevam no canal A Luz Resplandece. Aliás, o Facebook é por curtir. Você vai na página e curte o vídeo, você já vai receber publicações da página sempre que sair novidades, sempre que tiver novidades. Eu também no Facebook
no Facebook, vocês vão poder curtir a página. No YouTube, vocês vão poder também se inscrever no YouTube. E se inscrevendo no YouTube, vocês podem também ter a opção ao lado da inscrição, que é assinar o sininho das notificações. E com isso, vocês receberem, sempre que tiver um vídeo novo, vocês receberem a notificação das publicações que estiverem no YouTube, tá, meus irmãos? Então, fica a dica aí para quem tiver Facebook e vocês que estão acompanhando no YouTube, ou se você está recebendo esse vídeo de uma outra forma, vocês já podem acompanhar no YouTube. A Luz Resplandece é o nome do canal. Coloque assim no YouTube, uma pesquisa, na lupinha. Vocês coloquem canal A Luz Resplandece, que vai aparecer, tá? E na página no Facebook, vocês vão poder fazer a mesma coisa. Coloquem página A Luz Resplandece, que vai aparecer a página lá. Então, se inscrevam, deixem seu like, tá, meus irmãos? Participem, deixem o like nos vídeos que vocês assistem também, porque, como eu disse, isso enganja os vídeos e com isso vai alcançando cada vez mais irmãos. E a nossa família vai crescendo e eu vou ficando muito feliz que não somente crescer em quantidade, porque é o nosso Pai, nosso Messias que escolhe, e o Messias já disse que o rebanho de ovelhas dele é pequeno, então é a porta estreita, onde é difícil as pessoas encontrarem esse caminho, mas crescendo em conhecimento, crescendo em entendimento e ficando cada vez mais próximos em espírito do Pai e do Messias. Isso que eu fico muito feliz também. Então, tem essa publicação na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. O nosso Pai fala, o irmão apóstolo Saulo recebeu a mensagem do nosso Pai e escreveu: Não sabeis que sois templo do Pai do céu e que o Espírito do Pai do céu habita em vós? Se alguém destruir o templo do Pai do céu, o Pai do céu o destruirá, porque o templo do Pai do céu, que sois vós, é sagrado. Então, meus irmãos, aqui está a palavra do nosso Pai. Então, isso daqui, meus irmãos, acaba com qualquer instituição religiosa. Se os irmãos conseguirem compreender isso, compreender a vontade, a palavra do nosso Pai, vai conseguir se libertar de todas as religiões, sem exceção. Por quê? Aqui o nosso Pai está falando, nosso irmão Saulo comentou que ele disse que o templo do nosso Pai é o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Pai. Então, se o nosso corpo é o templo do Pai, acabou essa de que templos feitos por mãos humanas, que as religiões montam, ser templo do Pai. Isso é mentira. Aquilo dali é templo, esses templos de concreto, meus irmãos, e esses templos que não tem vida, que não anda, não fala, não tem espírito, aquilo dali, meus irmãos, não tem nada a ver com a casa, o templo do Espírito do nosso Pai. Porque onde habita o Espírito do nosso Pai não são nos templos feitos por mãos humanas, mas onde habita o Espírito do nosso Pai é o nosso corpo. Por isso que a palavra fala: não sabeis que sois templo? Nós somos o templo do Pai do céu, e que o Espírito do nosso Pai habita em nós. Agora, se alguém destrói este templo, que somos nós mesmos, que é o corpo, se alguém destrói este templo, o Pai do céu o destruirá, porque o templo do Pai, que somos nós, é o nosso corpo, este templo é sagrado. E eu deixei
fiz um comentário dessa passagem nas Escrituras muito importante, que quando a gente conhece e descobre que o templo, ou quando todos os irmãos descobrem que o templo do nosso Pai é o nosso corpo, a gente todas as pessoas deixam de avaliar templos feitos por mãos humanas como o templo do Pai, porque não é. Então aqueles templos feitos por mãos humanas, igrejas feitas de concreto que o Pai não habita, essas construções, esses templos, não tem nada a ver com o templo do nosso Pai. Então, mentem para as pessoas, enganam as pessoas, conduzindo as pessoas a irem para aquele lugar, aqueles templos feitos por mãos humanas, que o Pai não habita, e tiram a glória do templo, que é o nosso corpo, é o corpo de cada um de nós, é o corpo de cada um, que é o templo do Espírito do nosso Pai, tira a glória deste corpo, deste templo, para dar para a glória do templo feito por mãos humanas que o Pai não habita. Então as pessoas são conduzidas ao erro, ao serem levadas, serem guiadas e conduzidas a estes templos feitos por mãos humanas que o Pai não habita. Tá, meus irmãos? Então deixei o comentário dessa passagem. O verdadeiro templo do Altíssimo Pai é o Messias. O verdadeiro templo do Altíssimo Pai é o Messias. Analisem, irmãos, os templos feitos por mãos humanas, de concreto e objetos, denominações religiosas, nunca foi templo verdadeiro. Todos que estão frequentando tais templos estão em terrível engano, enganando, e muitos gostam de ser enganados por seus líderes religiosos. Esses líderes estão roubando a glória do templo verdadeiro e vivo, que somos nós, e transferindo para os templos feitos por mãos humanas de concreto e objetos. Estão louvando a templo de concreto ao invés do templo vivo e verdadeiro. Irmãos, analisem que nós somos o templo do Espírito do Pai. Esse templo que é usado como instrumento vivo pelo Messias para produzir bons frutos, frutos de amor ao Pai do céu e amor ao próximo. Então, meus irmãos, aqui é exatamente isso que eu estou comentando com vocês, que nós somos o templo do Pai do Messias, né? Nós somos a morada do Espírito do nosso Pai. E nós nos apresentamos ao Messias como instrumentos vivos para o Messias, tá, meus irmãos? E não instrumentos mortos. Somos pedras vivas, tá, meus irmãos? Para o Pai e para o Messias. Instrumento para Ele. Para levar a mensagem dele, para podermos não somente amar ao próximo com palavras, mas também em atitudes. E esse templo, meus irmãos, que eu falo aqui para produzir, que temos que produzir bons frutos neste templo, é exatamente as atitudes de amor ao próximo. Também a palavra do nosso Pai, do nosso Messias sendo levada. Tá, meus irmãos? Então, quando nós estamos, como o Messias disse, eu sou a videira verdadeira, tá, meus irmãos? Seja uma árvore, a videira verdadeira. E o Messias falou, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos desta árvore. Todo o ramo, todo o galho que está em mim e não produz fruto, é cortado, lançado ao fogo. Mas os ramos que estão em mim, que produzem frutos, limpa-se para que produzem mais frutos. Tá, meus irmãos? Então, lembrando que nós somos aí esse ramo da árvore do Messias, tá? Para produzir bons frutos para Ele. Nesse templo espiritual, nós somos pedras vivas para o Messias, meus irmãos. E também, cada um de nós, cada corpo nosso é morada, é casa do Espírito do nosso Pai. Tá, meus irmãos? Então,
eu deixei uma passagem também nas Escrituras que está em Atos 17, do verso 22 ao 31. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se, porventura, tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porque estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por intermédio de um homem que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Aqui está falando do Messias. Então, meus irmãos, essa passagem nas Escrituras que é muito importante é exatamente sobre o que a gente leu na publicação, nas Escrituras, que é, primeiro, o nosso irmão Paulo pergunta, né? Vocês não sabem que o templo do nosso Pai e que o Espírito do nosso Pai habita em vocês? Ou seja, nós somos o templo, tá? E depois ele fala que o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Porque, é como ele disse aqui, aonde o Pai habita? No nosso corpo. Que nós somos o templo. Então, meus irmãos, é muito importante essa parte aqui nas Escrituras, tá? Aqui, quando Paulo estava passando lá na Grécia, ele viu vários templos religiosos e encontrou um templo que está escrito ao Deus desconhecido. E quando ele chegou e viu aquele altar, né, que está escrito ao Deus desconhecido, ele foi naquele povo ali e falou: ó, eu vi esse altar aqui que está escrito ao Deus desconhecido, mas esse Deus que vocês adoram sem conhecer, então eu vou fazer o conhecido entre vocês, tá? É esse que eu estou anunciando para vocês. E ele já fala logo que o Pai, que esse Deus na verdade é o Pai, né? E ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele disse Deus ali para poder que as pessoas estavam ali e as pessoas estavam ali buscando o nosso Pai e estava ali escrito ao Deus desconhecido. Aí ele foi exatamente naquele lugar e começou a falar: ó, o Deus que vocês não conhecem, que eu estou anunciando para vocês não conhecem, mas agora vocês vão conhecer o Pai Todo-Poderoso que vocês estão procurando, entendeu? E começa a falar: ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Esquece isso, tá? Ele não é servido por mãos humanas, como das pessoas vão nos templos religiosos, nos templos feitos por mãos humanas. Elas estão pensando que Deus está lá e que eles podem servir a Deus ali com as obras deles. E é exatamente isso que o Paulo disse. Ele já disse: ó, você que é o templo, tá? E cada um de nós somos o templo. E ele não habita nesses templos aí de construção humanas.
Tá, meus irmãos? Como o Messias disse, ide, né? Agora as religiões falam vinde. Ou seja, o Messias falou, ide e levai a mensagem. Já as religiões falam que as pessoas têm que ir lá para receber a mensagem. Então, uma confusão que é a Babilônia, que é as religiões, que eu já estou passando para os irmãos, falando sobre o templo do nosso Pai, tá, meus irmãos? Que é o nosso corpo, falando sobre o templo que o Pai não habita, que é os templos feitos por mãos humanas, e falando também sobre o dia de justiça do nosso Pai. Bem, meus irmãos, eu vou analisar com vocês aqui a próxima passagem, que eu vou ler em uma outra oportunidade que eu gravar o vídeo aqui da página Luz Resplandece, tá? Mas peço a vocês que acompanhem os demais vídeos, caso vocês estejam chegando na família, porque eu dou detalhes muito importantes. E fiquem bastante atentos e espertos, porque eu estou passando aqui o vídeo, passando o entendimento, analise os demais vídeos, os demais conteúdos, não somente meu, mas dos irmãos, estão aí no canal A Luz Resplandece, que é de toda a família para toda a família. Saiba dos tempos que nós estamos, da proximidade que está da vinda do Messias, do nosso bom pastor, de vir resgatar as tuas ovelhas, tá, meus irmãos? E o próximo conteúdo, como eu disse, estamos próximos de iniciar a grande tribulação, então fiquem bastante atentos, bastante espertos, tá? No vídeo tem no canal A Luz Resplandece, na página, deixo detalhes aí de tudo que vocês precisam saber, tá? Para quando iniciar esses dias de grande tribulação, que serão de 1335 dias. Então, eu quero passar esse conteúdo aqui em uma outra oportunidade de um vídeo que eu gravar direto da página Luz Resplandece aqui também no Facebook, novamente no Facebook, caso esses dias de 1335 dias de grande tribulação não inicie até lá. Então, fiquem espertos, acompanhem os demais vídeos que eu falo tudo sobre a grande tribulação, tudo que vocês precisam saber, tudo que vocês precisam fazer para esses dias e como todos vocês estarem de pés quando o nosso Messias surgir entre as nuvens do céu, na glória das suas duas testemunhas, na glória do Pai, na glória de seus anjos. Então, meus irmãos, é muito importante, está muito próximo a vinda do Messias, e vocês acompanhando todos os vídeos, vocês que estão chegando na caminhada, na família agora, vocês vão poder ter as informações completas e se alimentarem espiritualmente da palavra do Pai e do Messias, e mais, eu vou falar, e muito mais além em espírito do que das coisas que são faladas aqui, tá? E muito mais além, ter essa intimidade com o Pai e com o Messias através de sua palavra, tá? Então, Jeremias 8, verso 19 e 20, eu não vou ler neste vídeo, tá, meus irmãos? Um grande abraço a todos, compartilhe o vídeo, deem like, deixe seu comentário, deixe suas sugestões para um próximo assunto, para um assunto de um vídeo, e a gente vai analisar. Até a próxima, irmãos.